Olá, queridos ouvintes, estamos aqui no AltaCast Podcast, o podcast que fala sobre saúde integrativa de forma descomplicada. E eu sou Larissa Mello, apresentadora do AltaCast e também sócia proprietária do Alta Performance Personal. E estou aqui com Elber Mello, especialista em treinamento físico personalizado e também empresário e sócio do Alta Performance Personal. E estamos com uma convidada especial. Todos os convidados são especiais, né? Mas essa daqui tem um lugarzinho especial. Farmacêutica clínica Vitória Gonçalves. Preciso ler, porque para mim tem muita novidade aqui, ó. Especialista em consultório farmacêutico e prescrição voltada para emagrecimento e performance. Falei certo, Vitória? Deixei alguma coisa? Certíssimo. Bacana. Muito bom. E aquela pergunta, né, que todo mundo quer saber, Elber, por que você convidou Vitória Gonçalves para o nosso AltaCast? Até eu quero saber, viu? São mais de 3 anos de história, na verdade, né? A Vitória, nós nos conhecemos na relação professor-aluno, foi meu aluno de personal durante mais de 6 meses na garagem, na verdade. Depois iniciou comigo no Alta Performance Personal, faz parte da minha história, tanto como aluno em relação a personal trainer, mas também a minha vida de empreendedorismo. Então, é uma pessoa que tem muita admiração. Já tivemos alguns projetos juntos, né, Vitória? Sim. Mudamos a vida de muita gente junto aí. E é bom ter pessoas que realmente cuidam de pessoas, mudam a vida de pessoas, inspira pessoas perto da gente. Então, é por isso que eu trouxe a Vitória hoje, para compartilhar um pouquinho mais, além de tudo que ela tem feito e o que está fazendo e continuar fazendo para pessoas que querem realmente qualidade de vida e sucesso na vida profissional. Vamos falar disso hoje. Muito bom. Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre saúde e negócios, né? Pela perspectiva de uma farmacêutica clínica. Esse assunto, para mim, realmente foi muito novo quando eu conheci a Vitória, né? Nessa época da garagem, a Elba compartilhava ali dos alunos e tal. E eu falava, isso realmente, para mim, eu nunca tinha visto, essa formação. E eu quero trazer um pouquinho desse conhecimento, então, para o pessoal que está aqui nos ouvindo. Sua especialidade é farmacêutica clínica, né? E eu imagino que tenham muitas pessoas também com essa dúvida. O termo farmacêutica clínica, exatamente porque nos remete um pouco a pensar naquela farmacêutica da farmácia, né? Da drogaria. Exatamente. Você pode nos explicar um pouquinho, Vitória? Então, como é que seria, né, essa atuação sua como farmacêutica clínica? Explico, claro. Primeiramente, agradecer por estar aqui hoje, né, o Elber, a Larissa. São muitas histórias, desde que eu vim para Macaé, tudo novo, pessoas novas. E, realmente, conhecer pessoas que se agregam, até para quem é novo na cidade, o desconhecido, sempre dá medo, é muito importante. E sim, sou farmacêutica clínica e como especialista, né, me formei como farmacêutica generalista e fui para essa área de consultórios, que é algo muito novo, onde que a maioria das pessoas estão acostumadas a ver o profissional farmacêutico. Geralmente numa farmácia, dispensando medicamentos, ou ali na área hospitalar, ou até mesmo na indústria, onde não vê o farma, mas sabe que ele está ali porque precisa dele para a fabricação dos medicamentos. Até que, em 2013, veio uma legislação falando que o farma pode atuar em consultório e, sobretudo, pode prescrever. Então, nós temos uma listagem que nos compete como profissionais para realizar a prescrição de medicamentos, suplementos, vitaminas, minerais e assim por diante. E, nessa época, eu trabalhava na área hospitalar. Também já passei pela industrial, pela magistral, que é a área de manipulação de medicamentos, mas de todos eu saí porque eu não me identificava. E na época da área hospitalar, onde permaneci maior tempo da minha carreira, 2 anos e meio aproximadamente, veio essa legislação e eu entendi que aquele era o meu propósito. Qual que era? 2 visões que eu já tinha. Empreender, que sempre eu vi que era para mim aquilo, e CLT não era para mim, embora eu amasse a área hospitalar, e lidar diretamente com pessoas, que eu só consegui isso ver dentro do hospital, corrida beira-leito. E aí vem uma legislação que é o famoso, assim, vulgar, né? Junta a fome com a vontade de comer. Falando que o farmacêutico podia atuar nisso aí. Por quê? Ele é profissional de saúde. Isso foi se perdendo ao longo dos anos. Antigamente, a maioria das pessoas, quando tinha qualquer dificuldade relacionada à saúde, o que eles faziam? Iam procurar os boticas nas farmácias. Então, farmacêutico já foi visto como botica,
bruxo, alquimista, todas essas coisas assim. Veio a era industrial, aí o farmacêutico foi se perdendo, porque foi para essa área mais de indústria, comercial. E foi deixando de lado o potencial dele, o que é ser profissional de saúde. Então, por isso veio essa RDC, por isso eu abracei ela com todas as minhas forças e falei, vou me especializar. Que é aí onde eu fiz pós-graduação, ali 18 meses, estudando para ser especialista mesmo em consultório e prescrição e atuando no nicho de emagrecimento e performance. Que é um nicho que foi aparecendo na minha vida aí, que aí nós vamos conversar muito sobre ele aí, porque tem muito a ver comigo também, como pessoa. Aí eu consigo entregar o melhor. E o interessante disso, que a gente vê a farmacêutica atuando como a Vitória, né? Que ela consegue fazer um trabalho totalmente preventivo, né? Um trabalho de prevenção à saúde. É muito, de forma um senso comum falando, né? A farmacêutica da farmácia, ela remedia talvez alguma doença, alguma dor, alguma causa realmente ele já instalada, exatamente. E você consegue, de forma prévia, gerar saúde para aquele paciente, podendo ser por um processo de emagrecimento, algum déficit realmente nas suas taxas, etc, né? Assim como também uma melhora de performance, mas com sempre essa visão, né? De forma preventiva, mesmo melhorando a sua performance, cuidando daquela saúde ali. Que legal. Muito bom. E realmente nós temos visto e acompanhado esse seu desenvolvimento, né? Como especialista dessa área de atuação, como farmacêutica clínica. E você tem até mesmo uma mentoria para profissionais da área farmacêutica, correto? Correto. Além de uma mentoria também para mulheres que empreendem em outras áreas. Como é que é esse outro braço aí da sua atuação? Conta um pouquinho pra gente. Tô estilo a mãe do Cris, né? Não é o pai, né? Eu sou a mãe do Cris. Legal. Então, quando eu comecei a atuar em consultório farmacêutico, é você ser dono do seu próprio negócio. Então, é muito fácil para mim, como farmacêutica técnica, entregar um bom trabalho no que vai na direção de quê? Prevenção de doenças, promoção de saúde. Mas será que o meu negócio vai ser rentável? Será que eu vou conseguir colocar um negócio no mercado e cair na margem dos 80% de empreendedores que só perduram, no máximo 4 anos? E eu quero ficar entre os 20%. E quando eu comecei, tinha pouquíssimos farmacêuticos, eu posso falar até... Eu não vou falar que não tinha nenhum, porque eu não tenho esse dado verídico, mas eu vou falar pouquíssimos que atuavam nessa área e que eu poderia me inspirar e aprender com eles. Não teve muita referência ali no seu início? Zero, total. Até mesmo os órgãos competentes, né, a gente buscava para implantar o consultório, era tudo muito novo para eles. Eles estavam estudando ainda como regularizar um consultório. Aí eu passei por todos esses caminhos, eu falo que é os caminhos das pedras mesmo. Hoje eu tenho 5 anos de atuação nessa área de consultório e eu vi o quê? Muitos farmacêuticos hoje sofrendo o que eu já sofri um dia, que é remuneração escassa como profissional farmacêutico, um piso muito baixo, às vezes nem o cumprimento de um piso, a falta de autonomia como profissionais. Farmacêutico que está na farmácia, e eu não desprezo esses farmas, que precisa dele ali. Só que ele fica à mercê de um chefe. Vai vender um medicamento controlado sem receita? Vai, porque nós não vamos perder venda. Só que um farmacêutico, teoricamente, ele está ali como autoridade para não deixar isso acontecer. E pegando todo esse cenário, todos os caminhos das pedras, sem referência, e eu vi que o meu consultório deu certo. Farmacêuticos precisavam que alguém ajudasse eles também a dar certo, porque tinha outras oportunidades, a não ser ficar sofrendo dentro da profissão. Farmacêutico desistindo da profissão, uma profissão tão bonita, que aí eu decidi ensinar os profissionais farmacêuticos a atuarem em consultório, porque agora eles têm referência e eles podem sair dessa lástima de reclamação, de falta de reconhecimento, falta de autonomia, falta de remuneração. Não, e é muito bacana isso porque eles estão tendo exatamente aquilo que você não teve no início, que é essa referência de alguém que caminhou, né, Exato. Trilhou um caminho e tá ali para poder compartilhar, né, tanto do lado bom e do lado ruim, né, as dificuldades e também Sim. as glórias. Isso tem uma relação muito bacana com o que o Elber também vem fazendo, né, que é atuar junto aos profissionais da área de educação física. E eu acho que compartilha um pouco dessa visão, né, de que a gente busca profissionais, tá? Como o Alta Performance, a gente também contrata esses profissionais, muitas das vezes a gente via essa falta de estar um profissional mais lapidado ali para algumas questões. E aí ele vem trazendo também
essa parte aí. Certo? Exatamente. Eu penso que o modelo de negócio pessoal, né? Isso pode ser numa área de farmácias, como farmacêutico, como personal trainer, é realmente você desenvolver muito mais do que a sua função, né? Então, o técnico. Exato. Então, às vezes, o profissional de alguma graduação específica, ele se forma e vai para o mercado cumprir a sua função. Então, ele se insere em alguma instituição, empresa, enfim, ou trabalha de forma autônoma realmente, mas não consegue desenvolver o seu modelo de negócio pessoal. Então, quando você olha para uma empresa, um modelo de negócio empresarial, tem seus fundamentos, né? Mas existe uma lacuna muito grande que as pessoas, muitas das vezes, olham o profissional dizendo, né? Nossa, mas modelo de negócio é para a empresa. Mas o seu pessoal, né? Sim. Será que o seu modelo de negócio pessoal está coerente com a empresa que talvez você vai prestar um serviço? Ou se você quer desenvolver seu próprio negócio, empreender, o seu modelo de negócio pessoal já está bem estabelecido e claro para você realmente empreender? Então, de fato, não é só o técnico, né? Não é só o hard skill, que são habilidades técnicas, mas também o soft skill, comportamentais, estratégicas, de visão, para você saber exatamente onde você quer chegar, mas estabelecer um plano estratégico para aquilo. E isso é uma deficiência em geral. E é por isso que veio a questão de ser empreendedoras de mulheres. Muitas vezes, mentora, né? Desculpa. Eu nem falo muito de farmas, mas foi por eu atuar em consultório, colocar o consultório, ter toda a mentalidade de negócios fora o técnico, que algumas mulheres começaram a me procurar e falar, olha, eu tenho meu negócio, eu estou no mercado, ele não alavanca, o que está acontecendo de errado? E aí fomos trocando informações e hoje eu consigo ajudar essas pessoas nesse sentido. Ou seja, é qualquer área. A gente fala muito de farmacêuticos, da área da saúde, porque é a área que nós dominamos. Mas quando falamos de negócios, isso abrange qualquer pessoa que quer realmente ter um negócio rentável. Humano com humano, CPF na frente de CNPJ, para realmente fazer dar certo. Então, nesse programa seu de mentoria, você traz toda ali uma parte técnica, vamos dizer assim, como você citou, sobre a questão de as regras para se montar, né, uma clínica e tudo mais, e até a parte comportamental para esse profissional, né? Como ele se portar com pacientes. A gente pode dizer que o farmacêutico é doutor também? Pode sim dizer que o farmacêutico é doutor. E, inclusive, esse doutor, né, antes do nome, são 3 categorias apenas que oficialmente regidos pelo conselho podem usar. Eu não vou citar as 3 aqui agora, mas eu sei que é direito, farmacêutico e tem mais uma só, que é o próprio conselho. Além do médico, são essas 3 que podem usar. Olha, polêmica isso, tá? Legal. Se eu não me engano, a do médico não tem, o conselho não intitula como doutores. Gente, então esse assunto aí. Mas aí é o próprio, porque tem toda aquela questão, né? Doutor é quem fez doutorado. E com certeza, a pessoa que concluiu o doutorado, passou por anos de estudo, ele é um doutor naquele assunto que ele se especializou. Mas a partir do momento que o conselho, ele nos intitula como doutores, nós podemos utilizar sim, e é uma dúvida de muitos profissionais farmacêuticos. Eu utilizo o doutora hoje na frente do meu nome, e muitos alunos me perguntam, e eu falo simplesmente para ele, abre sua bolsa, abre sua carteira, pega sua carteirinha do seu conselho e me mostra o que está escrito lá. E lá está escrito, doutor XXX, lá o nome da pessoa. Ou seja, o próprio conselho te intitula. Então, aí você pode usar realmente o doutor. Muito aí. bacana. Esclarecedor, né? E como é que você dá conta disso tudo, Vitória? Porque é clínica, né? Você faz atendimento presencial. Tem atendimento online também, Faço a também, parte da clínica? Faço também. Atendimento, tem toda essa parte do digital, onde você traz essa mentoria, né, para as pessoas, imagino que não sejam poucas, que estão ali no seu dia a dia. Como é que é para você a sua rotina aí com tudo isso? Olha, é muita coisa. Inclusive, me perguntaram isso ontem. Esse final de semana, sábado ou domingo, me perguntaram assim que... Vitória, como é que faz? Uma hora você tá na academia, porque eu faço muitos stories. E essa já é uma orientação que eu sempre dou, né, para os meus alunos, que quem não é visto não é lembrado. Mas também não precisa ser forçado, tem que ser ali espontâneo. Natural, e a gente tem estratégias também para isso. Que eu tô ali na academia, do nada me vejo, já tô chegando no consultório, e do nada eu já tô aqui num podcast e nessa correria. Mas eu acredito muito, fielmente, que a agenda, ela é o que vai determinar tudo.
Porque cabeça não foi feita para guardar absolutamente nada. E como eu mencionei que eu já passei pelos caminhos das pedras, eu também já fui a pessoa que achava que a minha cabecinha podia guardar tudo. Até eu chegar um momento que eu vi assim, caraca, não dá. Porque aí a máquina começa a falhar aqui e você vê que não é assim que funciona. E eu falo, tenha uma agenda e vomita tudo nela. Literalmente vomita mesmo, coloca absolutamente tudo. Eu coloco na minha agenda a hora que eu vou lavar meu cabelo. Porque eu sei que não vai ser um banho de 10 minutos. Ele vai perdurar mais. E se ele vai perdurar mais, isso vai complicar todo o meu dia. Porque realmente, eu tenho as aulas que eu dou coletiva, são mais de 30 farmacêuticos dentro da sala. Eu tenho as mentorias que eu dou, que são individuais, ou seja, é um horário ali, 1 hora com aquele farma exclusivo. Eu tenho um consultório que eu atendo toda terça e quarta hoje. Ainda estou indo de vez em quando na quinta, porque eu não consegui migrar todo mundo. Mas terça e quarta, estou fiel dentro do consultório. Às vezes tem algum online que eu faço à noite, ainda tem treino. Lembrando que eu sou casada, eu tenho um esposo para dar atenção ainda. Tenho uma casa para cuidar, tenho uma família, que eu também, por um momento, já deixei de lado, entre aspas. Porque a minha família, ela é meu pilar. Mas de lado, assim, converso com a minha mãe todos os dias. Hoje não conversei por causa da correria do dia a dia. E com a agenda, eu já aprendi. Não, eu tenho que ligar para minha mãe hoje. Ela mora distante de mim, eu tenho que saber como é que ela está. Então, disso tudo, o resumo é o quê? Tenham agenda. A agenda traz essa organização e esse planejamento, né? Eu também sou super adepta de agenda. Uso o Google Agenda ali como ferramenta, mas tem várias outras coisas, né? Anota as notinhas no celular, agenda, caderninho de papel do lado do computador, exatamente para ter essa questão, né? Passou uma coisa na cabeça que não é daquele momento de tratativa, anota. E aí segue a vida. Eu tenho falado bastante com o Elber sobre essa questão da agenda. Lá em casa a gente até meio que tenta compartilhar das mesmas coisas, assim, né? Aí ele foi adepto do Notion pra questão da agenda. Eu já tô usando o Google Agenda, tem funcionado bastante pra mim, mas tô tentando converter ele Eu uso o Trello. Usa o Trello, tá vendo? Na verdade, assim, né? Não importa a forma. O importante é realmente que a gente venha ter essa coisa de organizar e planejar o dia. Por quê? Empresário tem muitas coisas pra gente dar conta. E ao mesmo tempo que você tá tratando um negócio aqui, já entra outra pessoa, fala um negócio. Imagino que pra você também não seja diferente. Sim. Então a gente tem que ter essa organização, sim. Muito bacana. E existe uma máxima bem interessante, pegando o gancho que você falou, que é a cabeça no lugar de guardar, né? As tarefas. A máxima é o seguinte, a cabeça foi feita para criar ideias, não para guardar elas. Exatamente. E depois que eu aprendi isso, sempre quando vem uma ideia na minha cabeça, opa, onde que eu vou colocar ela? Onde vou registrar ela? Talvez quando eu não tinha um Notion, mas tinha o bloco de notas que eu anotava ali, enfim. Pode ser um caderninho físico mesmo, mas surgiu alguma demanda. Não deixa ela ocupar o seu campo atencional, né? Que é realmente aquilo que está ocupando sua atenção em relação a foco naquele momento. Desde quando eu me entendo por gente na vida profissional, eu sempre busquei realmente entregar o meu melhor desempenho, sabe? Então, eu sempre busquei aprender um pouquinho sobre isso. E hoje eu vejo que realmente uma agenda, ela consegue trazer clareza dos nãos que você vai dar, que são primordiais para os sims que você já deu. Então, quando você deu o sim lá para o seu treino, para a sua alimentação saudável, para a sua tarefa do seu trabalho na qual você tem que executar, quando você já deu o seu sim na sua agenda, todas as oportunidades que vão surgir além da sua agenda, você vai conseguir realmente considerar. Não, eu se consigo fazer, vou encaixar nesse momento que, entre aspas, estou ocioso, estou disponível e vou fazer essa tarefa. Mas não tem como eu fazer isso. Se eu fizer isso que você me propôs, essa proposta aqui agora, e muitas das vezes são coisas boas, que vai trazer resultado, vai trazer retorno, vai trazer benefício, mas talvez quando você der um sim para essas urgências que vão surgir no seu dia a dia, sem um planejamento prévio, você vai dizer não para aquilo que é mais importante, que deveria ser visto de forma prévia. Vamos pegar esse gancho de organização? Vamos falar um pouquinho já para os nossos pacientes, no seu caso, né, Vitória? Vamos que isso aí é a base, hein? E emagrecimento para alunos, que é a minha área, né? Então, quando eu pego o aluno que chega para mim ali, poxa, eu quero emagrecer, faz um treino para mim para emagrecimento. Geralmente é assim, né?
quero perder uns quilinhos aí, geralmente vem com o peso da balança específica ali, eu tô com tantos quilogramas, eu quero pesar tantos quilogramas. Só com essa referência de peso, Exato, vem apenas com o peso da balança. E que é o treino, tá? E que é o treino pra estar emagrecendo. Então, normalmente, na minha área, é assim, você gera um nível de conscientização, que não é só realmente o treino, mas tudo é realmente um alinhamento de alimentação, treino, estilo de vida, rotina, comprometimento, até mesmo, né, a frequência do aluno, a constância que vai ter no processo. Não é que você fazer um melhor treino um dia ou uma semana, mas é o processo de emagrecimento dentre diversos fatores. E antes de falar um pouquinho da minha área específica, quero ouvir de você, Vitória. Como chega para você o paciente? Doutor, eu quero emagrecer. Como é que você faz? Mas antes disso, eu queria fazer uma pergunta, Vitória. Faça, Larissa. Como que a pessoa te procura, né? Por exemplo, estou aqui na posição de paciente, preciso emagrecer. Por que eu vou pensar na farmacêutica clínica? Perfeito, perfeito. Hoje isso acontece com maior facilidade porque eu estou aí nas redes sociais. Então acaba que as pessoas pegam Vitória, farmacêutica, está divulgando que trabalha com emagrecimento e performance. Ali, lê o conteúdo, ok, vou agendar uma consulta com ela. Mas sem isso, essa pergunta sua é super válida. Por quê? Sem esse posicionamento, as pessoas não teriam esse conhecimento que um farma também pode atuar no acompanhamento ao emagrecimento e à performance. Uhum. E aí, atrelado a isso, eu que trabalho hoje muito com a ortomolecular, que são suplementações, o que chega até mim é a fórmula mágica para emagrecer. Isso é tão engraçado. Aquela cápsula, sabe? Exato. E a Sem Vitória esforço. treinou comigo durante muito tempo, né? E também tinha outros alunos. Tinha. Aí, de repente, descobriram que a Vitória era farmacêutica. Uhum. Aí perguntavam pra mim assim, Elber, será que a Vitória não faz pra mim uma fórmula pra emagrecer? Não? Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Aí, enfim, mas isso é muito comum, porque realmente vê a Vitória como a mágica da fórmula mágica, né? A guru da fórmula. Exatamente. Mas Não, esse ponto me gerou dúvida, que eu falei, mas como assim, né? Por que eu não vou procurar o outro profissional e procurar a farmacêutica? Mas o que você falou é bem importante, é a questão realmente de trazer o conhecimento para as pessoas, né? A conscientização da população. E aí eu te respondo por que procurar um farmacêutico. Nós somos uma equipe multidisciplinar, eu sempre bato nessa tecla. Eu tenho parceiros nutricionistas, inclusive, que eu encaminho o paciente diariamente. Eu falo tranquilamente. O paciente, para emagrecer, ele não precisa de uma dieta. Isso é um fato. Eu troco essa informação com meus amigos Nutri. Um paciente para emagrecer, ele precisa de quê? De um profissional que realmente dê ele todas as orientações que ele precisa. E no âmbito da alimentação, ele precisa de consciência alimentar. Uhum. E aí você fala, Vitória, mas você não precisa de dieta, para que você encaminha paciente para nutricionistas? Eu não encaminho todos, eu encaminho os pacientes que realmente têm necessidade. Mas porque mesmo que às vezes ele precise de uma consciência, se fugir ali da minha competência como profissional farmacêutica, eu vou encaminhar e tá tudo bem. É por isso que eu gosto mesmo da equipe multi. Isso vem dando muito certo para mim. Sim, e verdade. eu, como farma, eu entro ali como? Eu entro trazendo todo o espectro que o paciente precisa para emagrecer, fora o plano alimentar. Consciência alimentar, nós como profissionais da área da saúde, temos que conscientizar as pessoas o tempo todo. E você não precisa ser profissional X para isso, profissional Y para isso. Então, Vitória, é toda uma estratégia. conscientização é uma palavra muito poderosa, porque quando eu faço a avaliação física do aluno, eu não sou um nutricionista, mas eu pergunto, como está o seu hábito alimentar? Sim. Não como muito bem, Elber. Como que eu peço realmente um entendimento Descreva. do que é comer bem na visão daquela tem pessoa. a visão de cada um, né? De manhã, aí começa, né? Um café com leite e açúcar. E um pãozinho com ovo, um pão francês. Você Eu acho pensa, que tem a proteína aí, ó. tem a Sempre proteína. tem a justificativa. Mas é aquilo, sabe? Às vezes o comer bem da pessoa é estar realmente alimentado e não nutrido. Exatamente. Na hora do almoço, como é que é? Como bem, feijão, arroz, farofa, carne, enfim. Normalmente não precisa daquele tanto de glicogênio que está ingerindo. O corpo está realmente armazenando em forma de gordura por não ter o gasto calórico O suficiente. suficiente para queimar aquela quantidade de glicogênio ingerido. Enfim, acumula gordura. Então, normalmente, conscientizar é papel de todos aqueles todos os que fazem profissionais. um trabalho voltado à saúde do aluno, seja do paciente,
sempre respeitando sua área de atuação, suas né? competências, exatamente. Exato. E trouxe um ponto muito importante aí da pergunta, né, pro paciente, você faz para os seus alunos sobre a alimentação. Uma explanação que você der para ele ali, de orientação, você sabe que isso pode mudar a vida de muitas pessoas. Exatamente. Entendeu? Por quê? O que essa descrição, por exemplo, que você trouxe aqui agora, não precisa nem ser verdadeira, mas ela atinge a maioria da população. Teoricamente, ela tá comendo bem, porque tá melhor do que se fosse um fast food, que fosse um hambúrguer ali no almoço, que muitas pessoas fazem isso na correria do dia a dia. Então, só dela tá colocando ali um feijão, um arroz, cara, tá legal. Só que comer bem não é comer para emagrecer. Comer para emagrecer já é o quê? Comer com estratégia que venha toda a consciência por detrás. Colocação, muito bom. É diferente. É diferente. E aí entra o profissional e dá todas essas orientações. E o mais importante, dar orientações é mais do que falar com o paciente. Por que hoje eu faço com os pacientes tudo muito amarradinho? E aí, mais uma vez, a resposta da Larissa. Por que procurar a farma, né? O que a farma pode contribuir? É realmente pegar para ele e falar, olha, você precisa fazer isso. Muitas das vezes as pessoas até têm noção do que precisa ser feito, mas precisa de um profissional que pegue na mão dela e vire e fala, olha, você vai começar por esse ponto para chegar nesse ponto. E isso entra orientações alimentares, estratégias diárias, rotina de trabalho, rotina familiar e a parte da suplementação que eu trabalho para trabalhar a base do paciente. Paciente inflamado, oxidado, não dorme direito, disbiose. Poderia ficar aqui a tarde toda citando um tanto de situações que, obviamente, uma alimentação, ela ajuda. Mas hoje, é claro que até os alimentos bons, que são frutas, hortaliças, legumes saudáveis, eles não têm a quantidade de nutrientes mais que o nosso corpo precisa. Isso começa lá no solo, na adubação, na forma de... como que fala? Na plantação, lá, no plantio, na colheita desses alimentos. Aí já começa ali. Aí já pega já um corpo ali inflamado que não consegue absorver a quantidade de nutrientes suficientes. Já pega uma pessoa que ela pode até não ter o corpo inflamado, mas ela tem alguma comorbidade, colesterol alterado, diabetes, que já tem uma dificuldade em estar nutrido, porque faz uso de medicamentos químicos para manter essas comorbidades ali estáveis. Então, estão todos os parâmetros que trabalhar a base muito bem feita, trabalhar uma organização, uma consciência, é resultado. Exato. Isso vem muito de encontro à anamnese que você faz com o aluno ou paciente, né? Exato. Não é só pensar no objetivo, no resultado que ele quer alcançar, mas aquela pessoa que está na sua frente naquele momento. Ele tem uma história. Que história de vida ele tem em relação ao histórico de saúde, histórico de práticas de treino, ou talvez você não tem nenhuma, histórico realmente desde sua infância em hábitos alimentares. Tem pessoas que têm um paladar infantil que não consegue largar realmente ali algumas coisas, e você vê que a questão não é tanto alimentar, é psicológica. Sim. Então, eu como treinador posso fazer o melhor treino, você pode muitas das vezes fazer a melhor fórmula, mas talvez algo tenha que ser resolvido no âmbito psicológico. Senão vai impactar no resultado. Exato. Então, esse trabalho realmente integrativo faz com que você olhe para o seu aluno ou paciente com olhar de humano, né? É um olhar humanizado. E uma coisa, Elber, vai muito na direção que você falou de treino aí. Eu já peguei pacientes, e se estiver vendo esse podcast, ela vai saber que eu tô falando dela. Que é assim... Você precisa treinar. Eu nem finalizei a consulta aqui, eu sei que você precisa treinar. Mas, Vitória, não tenho tempo, eu trabalho no horário X, no horário Y, eu tenho filho. Muitas pessoas assim, né? Eu tenho esposa, eu tenho casa, eu não consigo. Então tá. Aí entra ali, mais uma vez, a farmacêutica ajudando a pessoa a emagrecer. Vamos escrever, então, tudo que você faz durante o dia. Eu começo a trabalhar 8 horas da manhã, ali minha filha tá dormindo, isso é ótimo, porque ela acorda 9, então depois da 9 começa a minha rotina com ela. Aí tá em home office, pra ter ideia. Aí vou organizar ali a rotina com ela, depois já vou começar a preparar o almoço pra ali, por volta de 1h30, voltar pro home office trabalhar. Aí tá. E 6 horas e 7 horas da manhã, o que você faz? 6 horas, 7 horas da manhã eu não consigo acordar cedo. Ótimo, sem críticas. Nunca critique o seu paciente. Por quê? Dorme tarde? Porque realmente se dormir tarde, não vai conseguir acordar, porque o corpo fala, o corpo grita, vai estar cansada. Lógico, com certeza. Não, inclusive eu não durmo tarde. A minha filha tem a rotina de dormir ali por volta das 10 horas da noite, eu já consigo cair na cama e dormir perfeitamente com ela. Então vamos fazer uma continha básica aqui de quanto que você dorme de 10 horas da noite e você acordando, vamos colocar até 7.
Porque você acordar às 7 para o treino ali, 8 horas, 8h10 você está em casa, tem muitos lugares aí pertinho da sua casa para você treinar. E aí, fazendo todo esse rastreio, escrevendo, mostrando possibilidades que às vezes estava obscura, simplesmente pelo fato de eu não consigo, porque isso é muito claro na sociedade. É uma crença, né? Eu não consigo porque eu tenho marido, eu tenho filho, não. Isso está muito claro. E aí, quando a pessoa explana com ela falou assim, olha, eu acho que dá para eu treinar às 7. Aí depois de um tempo, até 6 horas da manhã agora eu tô conseguindo. Tô mais disposta, tô conseguindo acordar. Então tá vendo todo o processo de preparação da pessoa, que às vezes ela não tá enxergando o que ela realmente precisa. Sozinha não enxergaria. Que são até aqueles nãos que você citou. Sozinha não enxergaria, Larissa. Exato. E o legal que você falou de em relação a novas possibilidades que vão sendo criadas é que a partir do treinamento físico começa a haver uma regulação hormonal. Então, antes, de fato, ela estava indisposta, estava cansada. Isso é verdadeiro, como você falou. Você não pode criticar o seu paciente ou aluno, porque ela não tem aquele hábito instalado ainda. Logo, ela vai estar indisposta por uma falta de condicionamento físico dos seus sistemas. Uma vez que a pessoa começa uma prática regular, independente da prática, gente, eu falo muito isso. Mas eu tenho que começar já com algo que vai me fazer emagrecer de uma forma realmente rápida. Qual é a melhor atividade física para o maior gasto calórico? Qual que é o melhor treino, né? Eu falo que o melhor treino é aquele que você gosta. Porque a partir dele você começa a ver outras possibilidades de forma mais estratégica para você obter melhores resultados. Albert, eu adoro caminhar na praia, para mim é terapêutico. Começa assim, porque vai sentir uma falta talvez de fazer possivelmente um trabalho de força para um ganho de massa muscular, porque eu não quero só emagrecer, eu não quero ficar flácida, eu quero estar enrijecida. Então as novas necessidades que você vai identificar no processo, começa com o primeiro passo que você deu. Perfeito. Bom, muito bacana, mas assim, a gente vê que não tem fórmula mágica, não tem. É realmente uma construção. Achei muito bacana, Vitória, você compartilhar como é que é esse momento ali da consulta. Sim. Exatamente para trazer essa visão, né? Olha quantas áreas você consegue atuar ali junto à pessoa e também fazendo um trabalho muito motivacional, né? De forma Porque tem gente que precisa só pegar na mão e vambora. Você tem tudo. É só pegar na mão e vambora. Muitas vezes as pessoas precisam de motivação. Elas precisam de você ajudar ela a se organizar. Ela precisa trabalhar com ela a questão da consciência. Ela precisa ali se suplementar. Para quê? Trabalhar o corpo humano como um todo. Exato. E o paciente, quando ele encontra isso ajuda muito na adesão. Eu sempre falo o seguinte, qualquer plano de ação que eu for fazer com meus pacientes, que toda estratégia que eu elaboro, eu chamo de plano de ação. Eu faço ele com a cabeça onde vai me levar à adesão, não a resultado. Porque eu sei que se meu paciente tiver adesão, ele vai ter resultado. É o processo, né? É o processo. E eu preciso que ele tenha adesão. Exato. Porque se não tiver, tem acabou. que ser algo atrativo, né? Tem que ser algo realmente real. Isso. Porque às vezes as pessoas não procuram os profissionais porque já tem crenças. Eu não vou no nutricionista porque eu não consigo comer assim porque eu já me acostumei. Eu não vou no treino. Exato. Eu não vou na farma porque o que ela passar pra mim tem outras coisas por trás que eu vou ter que fazer. Pra mim, só tomar um remedinho é a solução. Eu não quero só isso de mim. Exato. É realmente as crenças que vão limitando pessoas. Virando um pouquinho aqui a nossa bússola, né? O nosso leme aqui. Vamos falar de performance. Vamos. Porque é bem interessante isso, que lá na Alta Performance, eu tenho alguns atletas que buscam realmente uma melhora de performance esportiva. Eles vêm só com o resultado, porque o esportista é assim, ele quer bater o tempo, ele quer levantar mais peso, ele quer um resultado tem um que, objetivo bem claro, né? que a especificidade do esporte que ele pratica realmente é determinada. Sim. E é aquilo, a qualquer custo, ele quer obter resultado pela disciplina que ele tem. Eu, normalmente, trabalho sempre pensando de forma, como posso dizer, por prevenção. Eu quero te entregar o melhor resultado sem te fazer se lesionar para isso. Logo, para você alcançar o seu resultado e continuar performando, vai ter necessidade de fortalecimento, de ganho de mobilidade, de estabilidade, entre outros fatores que o treinamento físico traz para a melhora física, para haver uma prevenção de lesão e uma possível melhora em performance. Como que você trabalha na área agora farmacêutica para um ganho de performance? Perfeito. A performance, eu falo que
é uma explicação totalmente diferente do emagrecimento ali, daquela pessoa que é realmente puramente ou emagrecer muito, a pessoa que tem muitos quilos a serem perdidos, ou simplesmente uma definição corporal, que é diminuir um pouquinho ali o percentual de gordura, sem perder massa magra, e entre os pacientes de performance. O que é performance? É uma pessoa querer performar bem. Desempenho, né? Desempenho, qualquer área da Não nossa vida. só o esportista, né? Não é performance ligado só ao esportista. Legal, boa colocação. É performar melhor do que ele está performando hoje. Posso dizer que performar melhor seria ter um sono mais regular? Isso seria uma das áreas ali de atuação que você consegue ajudar a pessoa. Porque o sono, principalmente, a gente tem um ciclo circadiano. Sim. Que ele engloba todas ali as nossas 24 horas do dia. E o sono tá lá no topinho. Se ele estiver desregulado, o nosso ciclo todinho está desregulado. É o efeito em cadeia mesmo. É um efeito em cadeia. E aí o paciente que me procura com o objetivo da minha área de performance, eu faço um esquema totalmente diferente com ele. Por quê? O paciente que quer emagrecer, a gente trabalha muito ali a avaliação corporal, com balança, com bioimpedância, medidas. E muitas vezes o paciente performance, eu nem me preocupo tanto com os dados corporais dele. Obviamente que eu faço a avaliação para eu conhecer aquele paciente. Mas, sinceramente, o resultado que ele trazer para mim é do seguinte: estou no CrossFit, estou conseguindo ali aumentar uma carga para mim ir para uma competição. Aumentei a carga, estou conseguindo agora diminuir o tempo. Porque ele precisa de uma carga para entrar na categoria que ele quer. E ele precisa de menor tempo para ele ganhar. Falando da competição do CrossFit. Então, isso para mim são parâmetros que eu vou estar sempre avaliando dele. E é o próprio paciente que te traz isso, né? Os indicadores, ele vê ali no dia a dia dele. Isso. E eu também colho no ato da consulta. Porque, igual eu tenho pacientes, grande parte dos meus pacientes são da modalidade de CrossFit. Então, sempre colho para eles, olha, vamos entender ali a carga que você está pegando? Me fala aí as atividades, me fala aí o tempo, me fala o peso. Para a gente começar a mensurar, precisa ser mensurado. Porque, muitas das vezes, até o paciente ele não enxerga a evolução dele. E para um paciente de performance, 1% que ele aumentar é muito resultado. Porque o resultado dele não vem de um paciente de emagrecimento, que com um mês perdeu 5 quilos, que é um resultado maravilhoso. Um de performance, ele precisa de um tempo melhor para ter bons resultados. Então, 1% é muita coisa. Exato. Se a gente pegar esse gancho que você está falando, as Olimpíadas são ganhas por milésimos de segundo, por gramas de peso, realmente por tempos aí de realmente coisas mínimas, vamos dizer assim, define o primeiro e o segundo lugar, né? E é bem interessante que você fala de performance por indicadores, que tem uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte: o que não é medido não pode ser gerenciado. Como você vai gerenciar um resultado que você quer obter, você não consegue medir aquilo que você está fazendo agora. Então as pessoas querem resultado, quero chegar no ponto B, mas vamos medir qual que tem sido a sua performance atual, o que você tem desempenhado nesse momento. Não necessariamente na vida esportiva, mas o que você tem conseguido desempenhar na sua vida pessoal. Eu tenho um aluno, agora se eu falar, ele vai saber que eu tô falando dele. Ele vai saber, ele falou, pô, Elber, tô me sentindo muito cansado no treino, cara. No dia a dia, tô muito cansado, cara. Eu acho que eu tenho que tomar algum suplemento para me dar uma energia. Aí eu falei, opa, o que tá acontecendo, né? Primeiro um relato de cansaço, né? E ele realmente treina para resultado pessoal, mas um ganho estético de fato, né? Aí eu falei, como é que tá essa rotina? Ah, Elber, eu voltei eu tava de folga, ele trabalhava embarcado 30 dias, ficava 30 dias em terra. Agora eu não tô ficando mais em folga, comecei a trabalhar no escritório. Eu falei, já mudou a rotina, já começa total, por aí. Né? E o que você tem feito na sua rotina? Ah, então, normalmente de manhã eu faço altinha, de vez em eu de noite faço musculação ou faço um treinamento personalizado com você. Eu falei, beleza, então ele faz de manhã a altinha e faz a musculação. E além disso, o que você está fazendo? Agora me fugiu a mente o que ele está fazendo de atividade física. Há um curso de inglês ainda. Aí teve um dia que ele fez a altinha de manhã, trabalhou o dia todo, chegou depois do trabalho, estudou inglês e depois foi para musculação. Aí ele falou que estava se sentindo cansado. Eu falei, cara, você viu o gasto calórico que você está tendo? Não é só físico, não. Aumentou total. Exato. O seu cérebro ele consome aproximadamente 20% da energia do seu corpo e pesa aproximadamente ali 6% do seu peso corporal. Então, se o seu cérebro está cansado, ele consome ali 1/5 da sua energia. Se o seu corpo está cansado, cara,
Imagina isso. Então você vai se sentir cansado, até para raciocinar. Então não é que você tá cansado porque você tem que tomar alguma substância para te dar energia. Tem que saber a causa. Você tem que descansar, cara. Essa é a ideia. O cansaço é o sintoma. Tem que descansar. A rotina mudou, filhão. O que você vai fazer na sua rotina agora para ser uma rotina produtiva, mais saudável, pensando em tudo que você faz hoje? Então é exatamente isso. A performance é medir. Você tem que medir para poder gerenciar o resultado que você quer esperar. Esse ponto aí de performance, eu estava aqui pensando, né? Trazendo para minha realidade, a minha rotina, para exemplificar. E uma coisa interessante, um ponto foi, eu mudei um pouco a alimentação voltada para um objetivo de ganho de massa muscular. E teve resultado, hein? E aí, como é que eu consigo trazer o exemplo da performance aqui? Você estava falando, eu estava aqui lembrando. Agora eu não vou lembrar qual é o peso, porque eu não me ligo muito nisso. Mas ele prescreveu meu treino lá e colocou, sei lá, um back squat, um agachamento com a barra nas costas de 35 quilos, se eu não me engano. Que era um peso ali razoável que eu fazia e tal. Alta repetição e seguia aquele treino. E aí eu não sei, você lembra quando é que foi o último treino que eu até gravei ele? 60 quilos, sei lá, foi uma coisa assim. Foi. E aí eu fui aumentando, treinando durante um tempo ali, já com essa alimentação. Cara, eu tava pegando 60 quilos. E aí eu fiquei, isso é performance, né? A forma de medir realmente que você tem melhorado os seus resultados, muitas das vezes não vai ser através de uma balança, de uma bioimpedância, onde você consegue ter um ponto inicial e aí você vai acompanhando. Sim. Mas, poxa, eu não sou uma pessoa que fico cansada, né? Eu tento manter essa rotina de sono. Então, assim, durante o dia eu não fico bocejando pelos cantos, aquela coisa toda. Eu tô sempre disposta. Meu treino melhorou. Então, assim, por pequenas mudanças, a gente consegue, né, trazer essa performance, assim, como exemplo aqui. Sim. E também tem as pessoas, né, Larissa, é interessante você falar isso, que realmente eu também bato nessa tecla, que essas mudanças já trazem grandes resultados. Tem esse exemplo que o Elber trouxe, que realmente mudou a rotina todinha desse aluno e chegou na conclusão que por causa disso ele estava se sentindo cansado, já estava chegando em exaustão. E tem as pessoas que têm uma rotina também de trabalho extremamente sobrecarga, assim, não consigo nem mensurar, que isso acaba atrapalhando em todos os resultados. Então, a pessoa ela tem que entregar uma produtividade no trabalho, ela tem que cuidar da família, tem uma cobrança. Faz um treino só, falando aqui das pessoas que nem são atletas. Precisam, vida real. Vão ali fazer pelo menos um treino para cumprir ali com... Estou fazendo atividade física, estou cuidando de mim. Exatamente. E aí vem o trabalho, vem aquela rotina, vem aquele dia a dia corrido. A pessoa acha que se alimenta bem, até se alimenta, igual nós mencionamos. Mas com a rotina, talvez ela não consiga ali parar no horário certo, fazer um lanche, depois fazer uma refeição noturna, que não seja outro lanche. E assim por diante. Então, também trabalhando tudo isso de acordo com a realidade da pessoa, nós profissionais podemos ajudar ela a performar melhor. Porque tem coisas que fogem do nosso alcance. Igual hoje, eu uso suplementação, eu alimento bem. E hoje eu uso suplementações para quê? Porque eu sei que eu não estou ingerindo todos os nutrientes, mesmo alimentando bem no meu dia a dia. E aí o Elber falou do pré-treino também do aluno, eu queria até comentar, porque muitas das vezes... tem dois tipos de pessoas. Aqueles que vão querer o pré-treino, querendo um gás imediato para realmente ali, nossa, bateu. É a palavra, né? Bateu o pré-treino aqui agora. É legal esse sentimento de bater, que vai ser um treino ali top. Só que muitas das vezes, um pré-treino muito bem elaborado, a gente já trabalha o quê? A recuperação daquele aluno, daquele paciente, daquela pessoa. E essa recuperação tá ligada diretamente ao quê? Na performance, que não vai vir naquele primeiro treino, não. Que vai vir ali daqui a um mês, quando ele olhar para trás e ver toda a evolução. É isso aí, Vitória. Olha que legal que você falou agora, visão de um mês. Por que eu falo isso? Se você fizer um treino excepcional e os demais treinos meia boca, não porque a sua rotina foi ruim, etc e tal, mas só porque você realmente ali usou um pré-treino, enfim, mas deu o máximo naquele treino e nos demais não, ou até mesmo faltou, não conseguiu treinar no dia seguinte porque estava extremamente quebrado, exausto, entre aspas, não valeu a pena. O que vale realmente a pena é você ser constante. O conjunto. Exato. Poxa, treinei bem, fiz o meu melhor, mas não passei do limite, porque amanhã eu tô aqui de novo. Então entra com um treino programado, pensando em volume, densidade, intensidade,
vem também as fórmulas para manter realmente você recuperado para amanhã. O treino que vai ser proposto você conseguir cumprir. E o que a Clarissa falou em relação a essa percepção de carga, isso é legal. Como você falou também em relação a indicador de carga que o aluno performa, isso também é legal. Mas a gente tem que trazer clareza que só o peso não é só o indicador de ganho de performance. Por isso que você faz uma anamnese com o seu paciente. Quanto tempo você fez? Como é que você está fazendo? Por que eu falo isso? Quando eu penso em ganho de massa muscular, tem gente que pensa que quanto mais peso, melhor. Não necessariamente. Não. Sabe? Você tem que pensar realmente em volume de treino, tem que pensar em carga, intensidade, densidade, intervalo, o método, também, né? Exatamente. Falando só do treino, sempre pensar em alimentação, o treino. Só o treino por si só tem diversas variáveis que vai proporcionar um ganho de massa muscular. Sim. Então tem pessoas que pensam só na massa magra. Isso é um mito que foi realmente quebrado durante muito tempo, mas tem gente que tem a cabeça um pouquinho fechada que pensa, tem que botar peso para ficar grande, não é bem assim. É aquela questão, né, Elber? É o que vale mais? É a carga ou é a amplitude, o movimento? Exatamente. E entre todas as variáveis de um treino para ganho de massa muscular, se eu puder escolher entre carga ou volume, escolha seu volume. Se você bota uma carga moderada, né? exatamente. A quantidade de vezes que você faz no treino. Quantas repetições tem naquele treino? De forma bem leiga falando. Então, será que é um treino realmente curto, com alta carga, ou um treino mais volumoso, com mais com a carga moderada? Vamos pensar assim, esse treino com carga moderada, mas com mais volume, não é que uma melhor do que o outro. Mas se fosse escolher, esse me daria mais ganho de massa magra, pela questão de eu me manter mais seguro de forma por integridade estrutural e também a utilização das fibras de fato em recrutamento. Sim. Então o volume entre todos os indicadores ele é rei. Muito bacana. Esse exemplo que eu trouxe, Vitória, né, trazendo a minha situação aí de querer ter uma melhora em relação à massa muscular. E aí eu comecei esse treino mais voltado para esse objetivo, melhorei um pouquinho a alimentação. Mas confesso que só a alimentação... Pedindo receita. Os pacientes chegando, quero mais. Não, na verdade o que eu quero ter um entendimento é o seguinte... Só a alimentação é difícil, porque a porção, ela fica muito maior, né? A gente tem que comer quase que toda hora ali, e eu confesso que eu não consigo seguir dessa forma por conta da minha rotina, realmente. Sim. Me vi em vários dias pulando refeição, e aí quando eu lembrava, meu Deus do céu, o que eu faço? Como tudo agora? Eu não como nada. Mas assim, nesse caso... Isso é vida real de muita gente, tá? É nesse momento que eu te procuro? É nesse momento que você me procura. Aí, então tá bom. Opa! Então já vou marca na agenda. Isso é muito interessante, o que você mencionou. Por isso que eu quis trazer aquela hora o trabalhador brasileiro, que come até bem. Não vamos menosprezar, não come bem. Só que com a correria, um dia pulou o almoço, outro dia pulou o lanche. Quando vem no final a somatória de 30 dias do mês, quantas puladas que deu, quantas exceções foram abertas, né? E eu entendo que você se alimenta bem, eu te acompanho no Instagram, eu vejo que você treina. E realmente tem como melhorar isso. E quando eu falo das suplementações, a própria descrição dela é o quê? Suprir uma necessidade. Porque muitas pessoas pensam, suplementação pra quê? A alimentação pra mim resolve. Aí eu não vou menosprezar, a alimentação é a base, gente. A alimentação, atividade física é a base da nossa pirâmide. Só que agora, vamos lá, vamos pegar a base com a sua realidade. Você consegue? Você consegue? Eu vou falar um polêmico aqui que muitas pessoas criticam, né? Muitas das vezes o whey protein, muitas das vezes colágeno. Eu não sou defensora também muito do colágeno, não, mas eu quis trazer ele por quê? Porque a justificativa dos defensores é o quê? Pra que vai tomar colágeno, sendo que pé de galinha tem colágeno? Aí eu te falo lá. Come pé de galinha? Não, aí eu te falo, 12 gramas de colágeno tem que ser o que você tem que estar ingerindo diariamente se você optar por fazer uso desse suplemento. Sabe quanto 12 gramas, quantos pés de galinha? Dá mais de 1 quilo. Você vai comer 1 quilo por dia? Não, então a gente vem aí suprir uma necessidade com comodidade, para que se encaixe no seu dia a dia. A mesma coisa do whey.
O whey nada mais é do que proteína. Sim, é simplesmente uma proteína. Só quem faz atividade física vai tomar whey? Não, ele é uma proteína. Se você está precisando aí repor no seu dia a dia, pode utilizar o whey mesmo sem fazer atividade física. E aí, isso se encaixa no seu caso. Se você não está conseguindo colocar todos os nutrientes ali no seu corpo para você ganhar massa muscular, porque para ganhar massa muscular o corpo tem que estar nutrido, você precisa fazer o uso de uma suplementação para que no final do dia você coloque seu check lá, que tipo, consegui bater aqui os meus números. E são números, são cálculos que realmente o seu organismo precisa. Aí nós falamos de nutrição, nutrir o corpo. Aí entra a fase de recuperação, sono reparador, função intestinal regular. Se tem ali a função intestinal desregular, a absorção já fica comprometida. E todos os outros parâmetros que nós conseguimos tranquilamente, eu sou defensora desse ponto, de suprir o nosso organismo com o uso de suplementações. E Vitória, vamos lá. Eles começam a falar sobre isso, né? O pessoal fala assim, meu Deus, como é que é isso na vida real? Porque, tipo assim, que eles estão falando, parece o supra-sumo. E a minha vida não é assim. Agora, vamos falar da nossa vida, pessoal? Vamos falar como é que é viver tudo que a gente tá falando, que, tipo assim, faz isso, mas vocês fazem isso? Muito mais falar, né? Então é muito legal você falar que tem que ser feito. Você faz na sua vida isso? Vou falar um pouquinho de mim e você fala um pouquinho de você também. A Larissa fala como é que tá na vida real, você tem compartilhado. Tem que ser, porque é a vida real. Que realmente é o que o Instagram não pega, né? É aquele por detrás dos stories? Exato. E às vezes, tipo assim, você não posta, parece que não fez nada naquele dia. O pessoal, Elber não fez nada hoje, não postou um story. Tipo assim, pô, tô tão ocupado, enfim. Hoje eu tenho uma rotina de jornada, de trabalho, entre tantas atividades que é feita na auto-performance personal, treinamentos, entre outros negócios, que começa realmente 5h45 da manhã, é o momento que eu me reúno com a minha equipe, e fecha 21 horas. Então, uma jornada de atividade, tanto física quanto psicológica, muito exigente, né? Eles vão variando em suas tarefas. Hoje, para eu encaixar um horário de treino, o que eu faço? Geralmente, no domingo, eu olho para minha semana e falo, eu tenho tantas reuniões essa semana, tantos podcasts para gravar essa semana. Agora é assim. Overview da semana. Overview da semana. Eu olho para minha semana e falo, poxa, eu tenho terapia quarta-feira, 2h da tarde, que não pode faltar. Entre outras atividades que eu sei que não vai poder faltar. Então, eu vou para minha semana todinha e vou marcando ela. Então, como é que eu consigo garantir o meu treino? É só chegar no dia e treinar? Não, eu tenho que olhar de forma prévia se o horário que eu gostaria de treinar ele está realmente disponível ou ter alguma tarefa naquele dia. Se eu já tiver, eu tenho que remanejar o meu treino. A minha leitura, eu gosto de ler todo dia. Eu tenho esse hábito de leitura. Poxa, mas será que tem algum dia que eu tenho que estar lá um pouco mais cedo? Qual é o momento que vai ser? Então, tem coisas que você gosta de fazer que você está deixando de fazer por simplesmente uma falta de organização. Então, como que Elber hoje consegue ter um alto desempenho que eu acredito na minha vida pessoal? A partir de olhar para minha semana, já colocar os sims que eu tenho que dar, porque o que vier a partir disso, eu não vou negociar. Então, para mim, o treino ele é autocuidado. Para mim, é o meu estilo de vida que eu escolhi viver. É inegociável. Então, ele tem que ter no meu treino. Uma alimentação saudável é, de fato, pensando na minha rotina. Tem momentos que eu estou dando aula meio-dia, então 1h da tarde tem que estar almoçando. Mas se eu marcar uma reunião próximo daquilo, vai comprometer meu horário de almoço. Tem que pensar se realmente eu vou tocar. Tem gente que não almoça, tá tão atarefado que toca direto. Então, de fato, é você olhar para sua semana, colocar os seus inegociáveis para você realmente ser constante naquilo que você espera. Assim que eu busco viver aquilo que eu proponho para os meus alunos. E você, Vitória? Bom, perfeito, Elber, porque é exatamente isso. Falar é muito fácil, né? Quero ver também praticar. Como que você ensina para a pessoa uma coisa que nem você pratica? Eu acho difícil, pelo menos na minha cabeça. Contraditório, né? Tem uma dificuldade de entrar, sabe? Porque, principalmente quando nós trabalhamos no emagrecimento, que entra ali um psicológico abalado das pessoas, você tem que estar ali incentivando ela. Como que eu vou conseguir incentivar uma pessoa e falar assim, olha, organiza a sua agenda, que o Elber trouxe muito bem aqui, coloca o seu treino, coloca suas alimentações, coloca os horários de usar os seus suplementos, tudo direitinho, sendo que nem eu faço isso. Fica até difícil de eu explicar para a pessoa como é possível aquilo acontecer. E hoje, na minha rotina, também ela é puxadaça, se eu pudesse falar alguma palavra assim. Um dia desse mesmo, uma amiga mandou para mim assim no direct, não, no WhatsApp.
que eu não postei nos stories meu treino. E quem me conhece sabe que eu posto Todo dia. com muita frequência. A ela, não foi treinar hoje, né? Ó. Tipo assim, a gente tem um nível de intimidade, tá? Tipo assim, ela é minha amiga mesmo. Ela falou assim, não foi treinar hoje, né? Aí eu falei assim, fui sim. Ela, prova. Só que sorte minha que eu tinha foto, eu não tinha postado. Eu não consegui, porque realmente eu tiro todos os dias. Correndo. Mas não consegui colocar nos stories. Aí depois que ela até me lembrou, eu fui lá nos stories e coloquei. Então, as pessoas, elas têm que se acostumar ao quê? Ter uma vida real, se organizar previamente para que tudo aconteça. Eu adoro que meus pacientes me marcam nos stories. Mas sabe o que eu falo com eles? Eu prefiro que você faça do que me marque. Por quê? Tem uma organização do dia. Vitória, eu custei a conseguir tempo na minha organização, igual você me trouxe. Como que eu vou conseguir postar no stories? Não importa. Então, beleza, não posta, só faz. É isso Então, aí. hoje em dia, o que eu levo pra minha vida é o quê? A se alimentar bem, usar meus suplementos, treinar, cuidar da minha família e ter uma agenda muito organizada. E sempre com essa visão macro. Olhar a semana toda e ver o que está acontecendo. Porque imprevistos vão acontecer. Incêndios para ser apagados vão acontecer. Exato. Mas se você não colocou ali o que é importante para você e na organização, talvez é até uma hora de pensar o que está sendo prioridade nesse momento. Exato. A prioridade está sendo você ou não está sendo? Você fala para as pessoas que está sendo, mas na verdade você sabe que não, porque na hora que aparece um foguinho ali, você vai lá querer apagar o incêndio, sendo que podia ser apagado no final do dia. É realmente praticar o que nós ensinamos. Eu acredito muito nisso e eu venho fazendo isso. Isso me deixa mais tranquila de ensinar cada vez mais para o maior número de pessoas essa prática do dia a dia, essa organização para que tudo ocorra da melhor forma possível. Muito Legal, bom. Pô, esse ponto aí é uma coisa que já me trouxe muito questionamento em alguns momentos, né? Porque e eu fui ressignificando isso, porque assim, como o Elber citou, o treino para ele, o treinamento é inegociável. Mas em alguns momentos da minha vida não foi inegociável para mim, né? Em alguns momentos eu sempre sou muito aquela que, se eu tenho a listinha de tarefas ali, eu quero dar check em tudo, eu quero concluir, eu ficava muito frustrada quando não conseguia concluir. E aí, quando chegava algum momento de decisão, ou eu faço isso, ou eu treino. Eu sempre escolhia fazer a outra coisa e o treino ficava. Isso eu fui ressignificando exatamente por isso, com essa visão do que é prioridade, que vai me trazer um resultado em mim, para que eu consiga, né? Aí a gente entra no ponto da saúde, para que eu consiga ter saúde, para que a minha cabeça seja boa, para eu conseguir fazer as outras coisas. Então, eu sigo também uma rotina muito parecida com a de vocês em relação à correria, né? N situações pra gente dar conta. Como mãe e empresária, a coisa meio que você tem que se equilibrar nisso, mas eu fui muito aprendendo isso, a realmente colocar o que é inegociável e seguir. E a agenda, como vocês citaram muito bem, é o ponto-chave, é onde eu consigo realmente dar conta disso tudo. E aí, Larissa, aproveitar também todo esse gancho que nós trouxemos aqui, né? Deixamos claro o seguinte: pratica e ensina muito bem, porque você coloca em prática ali o que você quer passar para as pessoas. E sabe uma forma que eu sempre ajudo meus pacientes a mensurar se ele está conseguindo praticar os atos dele ou se ele está negociando com outros acontecimentos no dia a dia? A percepção no corpo e no organismo. Por exemplo, quando você começa a se alimentar muito bem, aí você vai começar a negociar outros alimentos mais gordurosos, frituras. Repare que você vai sentir uma má digestão. Isso alguma é um fato. Coisa... Vai sentir algum desconforto, alguma coisa. Sabe por quê? Porque se você entregava coisas ruins para o seu corpo, você passou a entregar coisas boas. O nosso corpo é uma máquina perfeita. Ele acostuma perfeitamente com tudo que você entrega. E aí, do nada, você já colocou uma coisa ruim. Assim, repara. Quando você reparar isso no seu corpo, lembre-se, você está negociando algo que você já tinha começado a mudar. Então, é a hora de checar a agenda e voltar de novo. Outro ponto, a atividade física. Os pacientes chegam no consultório. Nossa, Vitória, estou bem melhor, estou mais disposta, estou me sentindo assim, assim, assado. Sempre pontos positivos. Aí começa a negociar novamente. Aí eu falo, na hora que começar a sentir um cansaço, na hora que for fazer atividade física, ver que o cardio deu uma caída novamente, está fazendo atividade física cansada, suspirando, coisa que já tinha melhorado, para e reflete. Por que eu estou assim, sendo que eu tinha melhorado? Isso? É algo pontual na minha rotina que pode acontecer e nós deixamos claro? Ou porque eu voltei a negociar pontos principais que eu falei que não ia negociar mais?
Então é interessante essas percepções Muito para bom. a própria pessoa perceber o que ela já tinha melhorado e tá voltando a negociar de novo. É isso aí, autoanálise contínua, né? Autoanálise. Estamos no processo de aperfeiçoamento. Muito E de bom. fato aqueles que querem qualidade de vida, que a proposta é realmente escolher uma vida de alto desempenho, é se autoavaliar, sempre se melhorar 1% melhor, Sim, como você falou, se né, Vitória? observar. Gente, que papo incrível! Dá vontade de ficar direto, Vitória. né? Mas... Adorei. Pra mim, foram pontos aqui de muito conhecimento. E você fechou com chave de ouro aí, trazendo pra gente essa percepção, essa forma, né, da gente enxergar as escolhas que a gente tem que fazer na vida ali. Gostaria muito de te agradecer pela sua presença. Obrigado, Fechou a agenda Vitória. aí pra estar aqui com a gente. Pois muito é. bom. Vitória, como é que o pessoal consegue te encontrar aí nas redes sociais? Tá. O meu Instagram, ele é @doutora_DRA Vitória Goncalves, o Gonçalves sem o cedilha. Aí me acha e lá, acha tudo que precisar dentro daquele Instagram. Show Muito de bom. bola. E você, Elber Melo, como é que o pessoal te encontra aí? Então vamos lá, Elber Melo, Elber com H, Melo com 2 L's, ponto, alta performance. Muito bom. O meu também? É verdade, Larissa, como podemos te encontrar? @larissamelo.alta, Melo com 2 L's. É isso aí. Boa, Então beleza. é isso, Vitória. Gostaríamos de te agradecer imensamente. Realmente contribuiu muito aqui pra gente esse ponto, esse assunto sobre a farmacêutica clínica. Tenho certeza que é um assunto novo para muitas pessoas, né? E o podcast foi realmente muito esclarecedor. Então, gostaríamos de te agradecer. Obrigada. Show. E pra fechar, aqueles que nos ouviram até aqui vai ganhar uma aula no Alta Performance. Procura aí, altaperformance.personal. Se você esteve até aqui conosco, você merece essa aula, eu te espero lá. Beleza? Muito bom. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por vocês terem nos acompanhado até aqui e até o próximo episódio.